Boa noite. E aí, gente, como é que vocês estão? Aqui é o Alfredo, do Super Saudável Shopping. Começando mais uma live hoje. Estamos numa sequência muito legal aí, recebendo vários convidados, influenciadores, médicos, nutricionistas, tudo para você ter conteúdo de qualidade. Isso faz parte da nossa missão. Quem conhece aqui o Super Saudável já segue a gente, conhece muito nossos produtos, mas talvez não conheça, por exemplo, nosso blog, os nossos materiais e agora as lives, fazendo parte aí da nossa iniciativa de trazer cada vez mais esse conteúdo de qualidade. Gente, hoje a gente vai ter uma convidada aqui muito especial, tá? Uma menina muito fera que vai falar de um tema que é um tabu, assim, muita gente comenta dele, principalmente no mundo do diabetes tipo 1, que é a relação da low carb com cetoacidose, né? Esse mito aí que fala entre a relação entre uma coisa e outra, tá? Eu tô esperando ela entrar aqui, um minutinho, daqui a pouco ela vai conectar aqui. Eu queria aproveitar para pedir para vocês, tá? Convida o pessoal para entrar na live. Vai chamando, a gente vai falar aqui sobre, a Vanessa, ela é nutricionista, ela também é psicóloga, então ela entende muito disso, tá? Ela vai falar para vocês um pouquinho dessa relação. Low carb é uma das dietas mais... As pessoas adoram low carb, existem várias dietas, né? Você tem cetogênica, dietas variadas, né? E a low carb é uma das mais populares, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dela aqui, tá? Eu vou chamar ela aqui, tô convidando ela. Gente, não saia daí, tá bom? Tô convidando, um minutinho. Live, tá, gente? Vai convidando, vai chamando o pessoal. Vamos ter live é legal quando tem interatividade, né? Quando as pessoas vêm, fazem perguntas. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia, e você? Vou aumentar o volume aqui um pouquinho. Acho que eu tô te ouvindo mais baixinho. Agora acho que melhorou. Você tá me ouvindo bem? Tô. Legal, bacana, bacana. Eu estava falando um pouquinho aqui, doutora, que a gente, né, começou, né, esse mês a fazer lives, né, e muito focada no tema do diabetes, né? O Super Isso. Saudável, ele tem vários departamentos. A gente é uma loja de saúde, beleza e bem-estar. A gente tem várias linhas de produto, né? Só que diabetes é um dos temas, é um dos departamentos onde a gente já tem mais cliente, mais tempo de mercado, mais produtos. Então, só que a gente percebeu que não são só os produtos, né? Antes das pessoas começarem a comprar os seus produtos para fazer o tratamento, elas vão ter mais informação, né? E aí começam a vir as dúvidas. E a gente começou a investir muito em levar um conteúdo de qualidade para ajudar as pessoas, né? A gente Entendi, sempre legal. recebe dúvidas no site, só que na maior parte das vezes a gente não pode responder diretamente, porque nós não somos médicos, né? Não somos nutricionistas. Então, cada Sim. pessoa tem o seu tratamento, né? Então, queria primeiramente te agradecer a tua presença, tá? Aceitar o convite. É uma honra para nós ter um profissional do seu calibre aqui, né? Da sua competência. Eu queria, antes de falar do tema, passar para você se apresentar um pouquinho, falar você, do seu trabalho, quem você é, o que você faz, tá? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu agradeço o convite, fico feliz. Deixa eu colocar aqui o fone, peraí. Tá dando eco. Pronto, acho que agora tá melhor. Eu agradeço o convite também, fico muito feliz de poder ajudar nessa disseminação da informação sobre diabetes, né? Conhecimento e educação em diabetes fazem muita diferença no tratamento. Meu nome é Vanessa, não sei se todo mundo aí me conhece. Eu sou médica, tenho diabetes tipo 1 desde os 10 anos de idade, já fazem aí uns 20 anos que eu convivo com esse diagnóstico. E eu falo muito no meu Instagram sobre alimentação low carb, eu considero uma das melhores estratégias terapêuticas mesmo. Legal, bacana, bacana. Eu estava falando aqui, né, que o pessoal, a tua especialidade, você é especializada em pediatria, não é isso? Isso, eu fiz residência em pediatria, mas acaba que eu tenho uma experiência clínica boa em relação a diabetes, porque os pacientes me procuram com essa demanda, mesmo pacientes adultos, né? Então, Uhum. desde que, ainda mais com a telemedicina, isso me aproximou muito de pacientes com DM1 e hoje fazem parte, assim, do meu trabalho diariamente mesmo. Eu acabei fazendo uma confusão aqui, né? E você falou muito da low carb, né? Eu confundi a tua especialidade. Mas eu acho que o que dá um conhecimento de causa é o fato de você também não é? Você tem um diagnóstico também, não tem?
Isso, eu sou diabética tipo 1 desde os 10 anos de idade, já fazem 20 anos, né? Ah, já tem um tempo já, né? Então, por isso, talvez também você foi tendo esse conhecimento, né? E aí você acabou buscando essa informação, né? Junto com o que você já tinha, né? Para trazer Isso, aí um pouco, né, de informação. E exato. você hoje tem um perfil no seu Instagram, né? E você fala, quais são os temas hoje que você trabalha mais lá no seu canal? Tudo sobre diabetes tipo 1 eu abordo. Um dos meus pontos fortes é a alimentação low carb, porque esse assunto, ele é relativamente novo, né? Então, de uns 5 anos para cá, ele foi ganhando uma popularidade muito grande. Mas quando eu comecei a falar sobre low carb, ainda era muito mito envolvido. E aí, assim, eu percebo que as pessoas me buscam com essa conotação de que eu converso e falo muito sobre alimentação low carb para essa parcela de pacientes, né? Uhum. Acho que seria legal a gente começar falando, né, de low carb. Porque muita gente, assim, eu sei que low carb já é bem conhecido, muita gente já ouviu falar, mas talvez Sim. algumas pessoas já tenham dúvida, né? O que é o low carb? Então, a alimentação low carb, se a gente for buscar uma definição mesmo, a própria definição na ciência ainda não é totalmente. Ainda é algo controverso. Né? A gente não tem um valor específico que vá considerar low carb como aquilo. Dependendo do lugar que você lê, ainda varia um pouco. Mas, em geral, eu considero uma estratégia low carb aquela que vai até 130 gramas de carboidrato por dia ou até 26% das calorias totais diárias vindo de carboidratos. Né? Então, são duas formas diferentes de calcular. Mas ainda assim, eu sempre gosto de fazer um adendo, porque essa definição ela é muito numérica. Quando a gente Uhum. pensa num paciente, às vezes, se você tem DM1. E uma das principais vantagens é diminuir variação glicêmica, melhorar a resposta glicêmica pós-prandial. Então, só pensar em uma quantidade total de carboidrato no dia, nem sempre você colhe esse resultado. 130 gramas eu posso dividir em 2 refeições de 50. E 2 refeições de 50 Uhum. ainda tem bastante carboidrato. Então, a gente pode pensar também na distribuição desses carboidratos, na qualidade desses carboidratos. E pode lembrar que até 130 gramas é uma grande quantidade de carboidrato que você pode oferecer para um paciente. Então, não necessariamente ele precisa chegar nisso. Tem muitos pacientes que fazem uma dieta até cetogênica, que é bem mais baixa, que aí é abaixo de 50 gramas de carboidrato por dia. Ah, tem essa relação. Acho que é bacana falar também, né, essa relação do carboidrato, né, porque muita gente, né, ainda confunde, né, qual é a relação do carboidrato, né, com a glicose, né. Eu sei que, assim, tem pessoas que já estão muito mais avançadas, né, principalmente quem é DM1 já há algum tempo, já sabe isso de cor. Mas a gente também tem muita gente Sim. aqui que segue o nosso perfil, que é DM2 e tal, ainda não entende muito bem essa relação, né, do carboidrato. Pelo contrário, tem gente que acha que diabetes é só doce, né, e aí fica aquele negócio, não pode comer doce e tal, Sim. e não entende muito bem a relação do carboidrato. Você podia explicar um pouquinho pra gente? Claro, essa confusão ela é muito comum para o paciente que realmente não é desse meio, que tem diabetes de conhecimento sobre a doença, porque a gente precisa manejar isso diariamente, né? Mas para o paciente que tem diabetes tipo 2 ou que está tendo contato com esse diagnóstico há pouco tempo, é mais comum essa confusão. Então, carboidrato é tudo. Inclui um grupo de alimentos muito grande, né? Basicamente são grupos que, quando são metabolizados, se transformam em glicose. E aí isso inclui, além dos açúcares, todas as farinhas. Então, tudo que for pão, massa, que leva farinha, tem bastante carboidrato. Muitos alimentos naturais são ricos em carboidrato, como arroz, o próprio feijão tem bastante carboidrato. As frutas em geral, algumas frutas são riquíssimas em carboidrato. Os tubérculos, as batatas, mandioca, raízes. Então, tudo isso são alimentos que são considerados carboidratos e são metabolizados em gordura. Então, todos eles impactam de forma importante na glicemia do paciente, seja tipo 1 ou tipo 2. Então, o cuidado no nosso caso tem que ser com o grupo dos carboidratos como um todo, né? Mesmo que tenha nesse grupo, os carboidratos saudáveis, e não apenas com açúcar e industrializados em geral. Entendi. Esse controle do carboidrato, né? A gente teve umas lives aqui umas semanas atrás. A gente teve a nutricionista Noeli, não sei se você conhece a Noeli Dantas, e ela fala muito sobre Conheço contagem, né? mais. Sobre a pessoa, quando ela Aham. consegue contar, né? Ela tem esse conhecimento de contar o carboidrato, ela consegue prever um pouquinho mais, né? E ter o controle, né? Da glicemia, né? Porque acho que
Acho que o que todo mundo quer evitar é ter uma hipo, né? Ter uma hiper, porque é horrível a sensação, né? Não é uma coisa agradável, né? Além de você ter qualquer outro tipo de complicação e que te permita não ter o controle, né, da glicemia, né? Então, então isso realmente foi... Muita gente começou a ter acesso, né? O curso é um curso associado. Você também faz, você tem você faz esse controle também, não só dos carboidratos, mas de tudo? Com certeza. A contagem de carboidrato, ela é para o paciente que tem diabetes tipo 1, deveria sim ser orientado para todo paciente. Alguns pacientes ainda não sabem ou não dominam porque estão entrando nesse mundo agora. O paciente precisa absorver muita informação no início e a gente vai poupando até o paciente estar apto a aprender tudo isso. Mas uma vez que tenha passado essa fase inicial, ela faz parte do tratamento, sabe? Porque não tem como você acertar as doses de insulina se você não tiver noção da quantidade que você está comendo e como cada grupo alimentar impacta. Então, os carboidratos, como são os nutrientes que mais impactam na glicemia, em geral, são os nutrientes que a gente sempre vai contar. Agora, proteínas e gorduras também impactam a nossa glicemia. Isso é algo ainda mais recente do que toda essa questão da low carb e da contagem de carboidratos, né? Então, o paciente precisa ser orientado sobre todos esses âmbitos para ele saber calcular tudo. Mas a contagem de carboidrato é fundamental. Eu tô até aproveitando aqui, quando você falava também, para fixar o tema, né? Que tem gente que está entrando agora, né? Então eu tô fixando aqui, botar low carb e cetoacidose, para que a gente acabar esquecendo no começo, né? Tem muita gente online aqui, tem algumas pessoas até do Super Saudável que estão aqui, né? Da equipe nossa, né? Que estão me acompanhando também. E eu falo, pô, arrasaram, um tema super, né, super em voga agora, né? Esse tema, por exemplo, cetoacidose, tá falando aqui da chamada da cetoacidose, né? Já acho que seria uma boa entrada para a gente, né, do que é a low carb, a importância da contagem do carboidrato, a relação do carboidrato com a glicemia. E quando a gente fala de cetoacidose, a gente queria te perguntar assim, bem do princípio, para quem não conhece, o que é a cetoacidose, para depois a gente juntar tudo. Perfeito. A cetoacidose é um tema bem complexo mesmo, né? Então, como médico, eu vou tentar simplificar da melhor forma possível para o paciente que não tem tanto contato com esses termos. A cetoacidose é uma complicação aguda do diabetes tipo 1 e ela é caracterizada, em geral, a gente considera como critério diagnóstico 3 coisas que precisam acontecer ao mesmo tempo para que a gente poder considerar que o paciente está em cetoacidose. A primeira delas é ter corpos cetônicos no sangue. Além disso, ter um pH no sangue alterado com acidose. Então, a acidose e a presença de corpos cetônicos no sangue é algo que tem que estar acontecendo ao mesmo tempo, porque em medicina é possível você estar em cetose e não estar em acidose, assim como é possível você ter uma acidose de outra causa que não seja por associação com corpos cetônicos em excesso. Então, na cetoacidose, o que a gente tem? Cetose, que é corpos cetônicos no sangue, acidose junto com acetose, que é a alteração do pH do sangue, e glicemia alta. Então, esses 3 critérios são o que a gente considera para definir que o paciente está com cetoacidose. Essa glicemia alta a gente considera acima de 250. Então, eu vejo muita gente confundindo, porque a gente tem que ter as 3 coisas ao mesmo tempo. Um paciente que está com glicemia acima de 250, mas que não tem alteração de pH do sangue, não está em cetoacidose. Então, eu recebo, às vezes, a mensagem do paciente, eu estou em cetoacidose, estou com glicemia de 300. Não, uma coisa é hiperglicemia isolada, outra coisa é cetoacidose diabética. Assim como uma coisa é cetose isolada, outra coisa é cetoacidose diabética. Então, o X da questão está na alteração do pH do sangue, que se torna ácido. E alterar o pH do sangue é algo muito perigoso para o nosso organismo, né? Pode ser fatal. Então, por isso que é uma complicação grave, mas também não é algo assim tão simples de acontecer. Não é só porque a glicemia subiu que o paciente entra em cetoacidose. Entendi. A Andréa perguntou aqui, né, que é só o DM1 que pode ter a cetoacidose? Então, o que causa a cetoacidose? O que causa a cetoacidose é deficiência profunda de insulina. Então, o paciente precisa de uma dose X e ele ou não usa insulina ou faz uma dose muito, mas muito baixa comparado ao que ele deveria estar recebendo. Então, em geral, a complicação da cetoacidose é comum que aconteça no paciente que tem diabetes tipo 1, porque quem não tem diabetes, quem produz insulina não consegue entrar em cetoacidose, porque ela só vai acontecer se não houver insulina circulando no corpo. Existem casos de pacientes que têm diabetes tipo 2, mas que já estão com um quadro avançado, em que a produção de insulina já está muito prejudicada, e aí por isso eles têm o risco de entrar em cetoacidose, mas não é o mais comum. Então, cetoacidose em geral, quando acontece,
a gente tende a pensar que o paciente tem diabetes tipo 1. Inclusive, é muito comum que o paciente que acabe de receber o diagnóstico de diabetes tipo 1 receba após uma cetoacidose. Por quê? Porque o paciente não sabe, o diabetes tipo 1 se desenvolve de uma forma rápida, em poucas semanas o paciente passa de um paciente que produz normalmente insulina para um paciente que parou completamente de produzir. E aí, nessa deficiência aguda de insulina, uma deficiência realmente profunda, ele acaba entrando em cetoacidose e como a família não tem a menor noção do diagnóstico, sempre foi uma criança saudável, né? Ela não percebe que tem algo tão errado acontecendo. E aí, quando chega ao extremo de ir para o hospital, já está em cetoacidose e aí se firma o diagnóstico. Entendi. Tem uma pessoa que perguntou aqui logo depois, a Mel, né? Perguntou, é comum a cetoacidose acontecer em criança também? Sim, na verdade, o que acontece? O diabetes tipo 1 pode acontecer em qualquer idade, mas é mais comum que se desenvolva na infância ou ali na pré-adolescência. Então, como eu te expliquei, é muito comum que a cetoacidose seja o que a gente chama de primodescompensação diabética, que é aquela que leva ao diagnóstico. Então, o paciente interna com cetoacidose e aí que ele vai descobrir que ele está ali passando tão mal porque ele tem diabetes tipo 1. Então, é relativamente comum. Eu, como pediatra, né, trabalho em emergência de hospital, eu tenho contato frequente com crianças em cetoacidose, seja porque é o primeiro diagnóstico, ou seja porque, por alguma razão, o paciente está sendo omisso em relação ao tratamento e não está usando insulina. Então, é muito comum, por exemplo, adolescentes que ficam rebeldes, falam para a mãe que tomaram insulina e não tomam, não têm noção da gravidade disso, e aí entram em cetoacidose, entendeu? Então, Entendi. criança acontece, adolescente, adulto, pode acontecer em qualquer faixa etária. Bacana. A Amanda até perguntou aqui, né, sobre os sintomas e tudo, né? E a André também comentou que o filho dela é DM1. Ela teve cetoacidose com glicemia em 891, quando recebemos o diagnóstico da doença. E complementa dizendo assim, meu filho tinha 9 anos quando entrou em cetoacidose. Né? Engraçado, acontece cedo, né? A gente vê algumas lives aqui, o pessoal comentando, né? A gente, não obstante, a gente acabou, por coincidência ou não, a gente teve a mãe pâncreas também, não sei se você conhece, falou muito sobre isso também, né? Sobre o diagnóstico, quando acontece ele bem cedo, né? Tudo que envolve isso, né? Sobre os sintomas, você acha que pode acrescentar alguma coisa? Duas dúvidas, uma dúvida até minha, né? Uma dúvida minha. Você falou que é complicado quando uma pessoa tem cetoacidose, né? Mas além dos sintomas da cetoacidose, eu fiquei curioso de saber o que de fato acontece com uma pessoa quando ela entra num quadro de cetoacidose. Quais são os perigos? Tá, então vamos lá, vamos começar pelos sintomas. Os sintomas de cetoacidose, na verdade, talvez se eu explicar o que acontece com o corpo, aí depois a gente consegue entender por que a gente tem cada um dos sintomas. Então, pensa que sem insulina, o nosso organismo não consegue utilizar a glicose como fonte de energia. Então, essa deficiência de insulina faz o corpo precisar utilizar a energia através de outra coisa diferente da glicose. Então, o que ele faz? Ele acessa a nossa gordura corporal e aí faz a quebra dessa gordura. Na hora que ele quebra a gordura, ele produz ácidos graxos que, quando são oxidados, se transformam em corpos cetônicos. E os corpos cetônicos, quando a gente produz corpos cetônicos por falta de insulina, que é muito diferente de cetose nutricional, que é aquela cetose que o paciente entra porque está fazendo restrição de carboidrato. Então, quando a gente produz corpos cetônicos por falta de insulina, isso acontece numa proporção absurda. A gente produz corpos cetônicos, eu sempre falo que é como se a insulina fosse o freio da produção dos corpos cetônicos. Então, se tiver insulina circulando, não vai acontecer essa produção absurda. Agora, se você não tem nada, tirou o freio, a produção de corpos cetônicos vai lá no alto. E os corpos cetônicos, apesar de serem saudáveis numa quantidade normal, em excesso, como são substâncias ácidas, conseguem alterar o pH do sangue e aí causam a acidose. Entendeu? Então, é isso que acontece com o nosso corpo. E aí, explicando os sintomas. Como como não tem insulina, a glicose fica toda concentrada no nosso sangue. Né? A insulina faria esse trabalho de pegar a glicose do sangue e colocar para dentro da célula. Sem insulina, a glicemia sobe. E a glicemia na cetoacidose, ela sobe não só pela falta de insulina, mas também pela produção dos hormônios que a gente chama de contrarreguladores. Eu não vou entrar muito em detalhe para não exagerar, mas os hormônios contrarreguladores também são freados pela insulina. Então, se não tem insulina, eles aumentam. Então, essas duas coisas, os hormônios contrarreguladores e a falta de insulina, fazem a glicemia subir a níveis estratosféricos, como 800. Já peguei paciente com glicemia de 1000 no pronto-socorro.
Então, Caramba. a glicemia sobe muito. Com tanta glicose concentrada no sangue, o que acontece? O sangue vai puxar a água das células para tentar dissolver aquele sangue que está super concentrado. Só que na hora que o paciente vai fazer xixi, essa glicose também passa para o xixi e também puxa a água. Ou seja, o paciente entra num estado de desidratação absurdo. Então, a água que deveria estar dentro da célula vai para o sangue para tentar diluir, e não só não consegue, como ainda é perdida pelo xixi, porque a glicose puxa a glicose para fora. Então, é um paciente que faz muito xixi por conta disso, sente muita sede, porque é o organismo tendo aquela desidratação intensa, tentando diluir a glicose e não consegue. Então, o paciente sente muita sede, faz muito xixi, tem um emagrecimento rápido, porque o organismo está acessando toda a sua gordura e até os seus músculos para tentar obter a energia que ele não consegue obter porque não tem insulina. O paciente começa a vomitar, porque quando a gente tem alteração do pH do sangue, a gente tem vários mecanismos no nosso corpo para tentar evitar que altere o nosso pH, que a gente tem uma acitose, porque como eu falei, a gente pode morrer por isso. Então, um dos mecanismos é fazer a gente vomitar, porque no estômago a gente tem produção de ácido para digestão dos alimentos. Então, o organismo percebe que o pH está caindo, que a gente está entrando em acidose, e ele faz a gente vomitar para tentar tirar um pouco de ácido. E aí agrava a desidratação. Então, é um paciente que chega absolutamente desidratado. Ele vai ficando muito prostrado, porque ele não tem energia, ele não consegue usar aquela glicose, né? Então, paciente prostrado, que emagrece rápido, bebe muita água, faz muito xixi, chega vomitando, pode referir uma dor abdominal intensa. Isso acontece por alterações dos eletrólitos. A gente perde muito eletrólito no vômito, no xixi, e aí isso pode fazer o intestino parar de se mexer. E aí o paciente sente muita dor abdominal. Então, tem muito paciente que chega no pronto-socorro e o pai fala: tá vomitando e tá com dor de barriga. Aí o pediatra que não estiver mais atento, ele vai achar que é uma virose qualquer. E aí manda para casa com soro. E aí o paciente, na verdade, tem uma cetoacidose. Ou às vezes é confundido com apendicite, porque a dor abdominal é intensa mesmo, sabe? Então pode vir também com dor abdominal. Deixa eu ver se faltou algum sintoma. E aí o paciente vai ficando muito rebaixado do ponto de vista neurológico, porque ele vai ficando muito prostrado. Essa desidratação de todas as células do corpo acontece nos neurônios também. Então o paciente vai ficando comatoso. E aí o paciente pode, numa glicemia de 1000, é bem comum que o paciente entre em coma. E aí o coma já é a evolução do quadro para a parte mais grave possível. E se nada for feito, ele acaba falecendo, porque desidratação de neurônio e acidose não deixa nada funcionar no organismo. Então é um quadro gravíssimo, né? Nossa, top. Olha, doutora, explicação, assim, o pessoal tá elogiando muito aqui a tua explicação, falando que a live tá maravilhosa, muito conteúdo, né? Tô dando até uma boa noite aqui, tem uma galera que acabou de chegando também, dando boa noite, né? Queria aproveitar para falar pro pessoal, gente, olha só quanto conteúdo a doutora tá dando pra gente. Aproveita para fazer pergunta, tá? Porque a live legal é isso, a gente entender, né, quem tá do outro lado, quais são as dúvidas, né? Teve uma pessoa aqui, eu tô tentando até buscar aqui, tá tanto comentário, ficou difícil. Tem uma pergunta aqui que é legal, que eu vou aproveitar só para juntar com o que eu já falei. Que ele perguntou assim, não vi se é um homem ou uma mulher: a respiração fica muito difícil durante uma acidose, por quê? Esse é outro sintoma que eu acabei não comentando. É normal que o paciente chegue ofegante quando ele está em cetoacidose. Então, outro diagnóstico que às vezes os médicos confundem, acham que é um quadro de pneumonia, por exemplo. Por que o paciente com cetoacidose está ofegante? Não tem nada a ver com o pulmão. É porque outra forma que o organismo tem de regular o pH do nosso corpo é através da respiração. A gente consegue soltar CO2 e o CO2 é um gás ácido. Então, é outra forma que o organismo tem de soltar aquele ácido que está dentro. Ele pode vomitar, ele pode respirar mais ofegante. Então, o paciente chega respirando rápido, ele está ali tentando jogar para fora o ácido através da respiração. Caramba, que doido, né? Tem muita gente entrando aqui, né? Eu até vou aproveitar para... provavelmente essa live ela fica salva, a gente costuma postar no GTV. Tem muita gente que chegou atrasada, né? E perguntou, já falou de low carb, não falou e tal. Então, para quem chegou agora, né? A gente está falando muito sobre low carb, cetoacidose, né? E assim, quando eu conversei com a doutora, antes da gente combinar essa live, né? Eu comecei a receber, até a gente debatendo um pouco, qual o tema que a gente ia falar, né? Por que existe essa relação da low carb com esse mito, né? Então, agora acho que a gente pode juntar, você já falou bastante, né? Mas já que chegou uma galera também, como é que você junta? Porque tem uma pessoa que falou isso, né? Ela mandou aqui nas perguntas, falou assim, cara, eu fui no meu médico e ela falou exatamente o oposto. O que eu devo fazer, né? Aí a pessoa comentou, pô, troca de médico. Mas onde é que está esse mito, então? Vou explicar agora. Olha só.
Onde que está a confusão? As pessoas confundem cetoacidose, que é todo esse quadro complexo que eu tentei resumir aqui para vocês, com uma outra coisa que não tem nada a ver, mas tem um nome parecido, chamada cetose nutricional. O que é cetose nutricional? Quando o paciente, mesmo que não tenha diabetes, fica várias horas sem se alimentar, fica em jejum, isso não precisa ser muito tempo, basta o jejum que a gente faz naturalmente enquanto está dormindo. A glicose que ele consumiu na última refeição, ela é utilizada ali em 2, 3 horas. Então, a partir daquele momento, o que o organismo faz para manter a nossa glicose normal, independente de ser diabético ou não? Ele vai acessar a gordura, vai quebrar a gordura e vai produzir o corpo cetônico, porque o corpo cetônico é uma forma de energia, e é uma forma de energia muito saudável, inclusive. Então, o paciente que fica dormindo a madrugada toda e está sem se alimentar, o organismo vai fazer corpos cetônicos porque ele precisa. Então, esse é um mecanismo natural de todo ser humano. Se não fosse pela produção de corpos cetônicos, a gente morreria dormindo. Ou seja, produzir corpos cetônicos não é algo ruim. E aí, o que é a cetose nutricional? É quando a gente está produzindo corpos cetônicos porque ou ficou sem comer, por isso que é nutricional, ou comeu muito pouco carboidrato. Então, comeu mais proteína e mais gordura, o organismo não vai ter muita glicose e ele vai usar proteína e gordura e vai produzir corpos cetônicos. É a forma que ele tem de produzir energia. E aí, o problema é a pessoa achar que corpos cetônicos são ruins, porque não são. São uma fonte de energia super saudável e o nosso organismo foi feito para produzir. Agora, na cetose nutricional, isso acontece de uma forma muito controlada. Por quê? Porque tem insulina circulando. Lembra que eu falei que a insulina é o freio? Então, ele está produzindo corpos cetônicos de forma normal. Todo mundo, independente de ter diabetes tipo 1, então eu produzo corpos cetônicos, você produz corpos cetônicos, e está tudo bem. É só a forma como você se alimenta ou há quanto tempo foi a sua última refeição. Entendeu? Legal, cara, bacana. Eu vou Dá para falar um pouco mais ainda? Você ia perguntar algo específico? Não, doutora, não, pode, fica tranquila, fala porque o pessoal está gostando, acho que está sendo bastante esclarecedor, fica à vontade. Pronto, então isso daí eu expliquei o que é cetose nutricional, que é uma coisa, e o que é cetoacidose diabética. Então, uma é causada por jejum ou baixo carboidrato. Não é perigoso, é super normal, super saudável. O outro, que é a cetoacidose, é causado por falta de insulina. Por isso que só acontece no paciente que tem diabetes tipo 1 ou tipo 2 que já não produz mais insulina, certo? Essa diferenciação é muito importante. O paciente que entra em cetose nutricional, ele faz por maior que seja a cetose dele, do tipo, ele pode ficar 3 dias sem comer nada de carboidrato. Ele fica ali de 3 a 4 milimol por litro, que é a concentração lá dos corpos cetônicos no sangue. Então, esse número é importante só para a gente comparar. Então, o paciente em cetose nutricional faz 3 a 4 milimol por litro de corpos cetônicos no máximo. O paciente que está em cetoacidose, ele chega a 25 milimols por litro. Então, olha o nível de diferença, entendeu? A diferença está aí. E aí, quando as pessoas fazem essa confusão, é achando que a cetoacidose é a mesma coisa que a cetose, quando não são. E aí, o que garante que o paciente que tem diabetes não vai entrar em cetoacidose? É o fato dele comer carboidrato ou é o fato dele tomar insulina? Então, o que causa a acidose não é a falta de insulina. Então, mesmo que ele coma pouco carboidrato, se ele está usando insulina, ele não vai entrar em cetoacidose. É a mesma coisa que acontece com você, por exemplo, que produz insulina, quando não come carboidrato. Você vai produzir corpos cetônicos de forma normal, mas com insulina sendo aplicada, no seu caso sendo produzida, no meu caso sendo aplicada de forma natural. Então as pessoas acham que quem faz low carb não toma insulina ou toma uma dose de insulina muito menor. E é mentira. Eu faço low carb, eu aplico insulina de forma normal. Acontece que as minhas doses não são exageradas. Então não tem como eu entrar em cetoacidose se eu estiver usando as doses de insulina de forma correspondente ao que eu como. Entendeu? A Ania perguntou aqui, a Ania Argon perguntou assim, tem como saber quando o corpo está... Como é que você faz para descobrir quando o corpo está em cetose? A cetose em si, existem algumas formas de você avaliar, porque os corpos cetônicos são produzidos e liberados ali no sangue, mas a gente também perde eles pela urina. Então, você tanto pode fazer os exames que conseguem detectar, como através de exame de sangue. E existem alguns glicosímetros que ele tem a fitinha de corpos cetônicos. Ele te diz quanto de cetose você tá. Você vai só medir e botar a gotinha de sangue igual faz com glicose. Então, é assim que a gente avalia se tem cetose ou não. Mas, por caso do diagnóstico de uma cetoacidose, saber se você está em cetose ou não é um dado muito pobre. Inclusive, eu nem oriento isso para os meus pacientes. Porque quando o paciente
pode estar em cetoacidose é um quadro em que ele vai estar passando muito mal. Não tem por que você ficar medindo para ver se por acaso as suas cetonas estão altas. Porque suas cetonas podem estar altas só porque a sua última refeição faz muitas horas, ou sua última refeição foi só um pedacinho de queijo e não tinha carboidrato, entendeu? Então, ter corpos cetônicos não diz nada. Para a gente pensar em cetoacidose, tem que ter alteração de pH do sangue. Então, o exame primordial não é avaliar cetonas no sangue, é avaliar pH do sangue. Para avaliar pH do sangue, só no hospital, porque a gente precisa fazer uma gasometria, precisa ter um aparelho chamado gasômetro, não tem como fazer isso em casa. Uhum. O pessoal está falando aqui de várias dicas de aplicativo, né? Pra, enfim, desde contagem de carboidrato, enfim, para fazer o controle e tudo mais, né? Seria correto pensar, então, que o entorno da cetoacidose está muito relacionado a como que a pessoa cuida da insulina dela, né? Como que ela aplica o controle, né? Porque a insulina, então, é o coringa, né? É a chave para que você não tenha esse problema. É isso? Exatamente, exatamente. Então, a única forma de o paciente entrar em cetoacidose é omitir dose de insulina. Então, o paciente não tomar insulina por alguma razão, seja porque acabou, ele acha que tudo bem comprar só amanhã, se o médico não orientar, seja porque é um adolescente, fala para a mãe que toma e não toma, ou existe a possibilidade de ele entrar em cetoacidose mesmo tomando insulina, mas porque tomou uma dose muito baixa. E aí, por exemplo, entram outras coisas que são consideradas como fatores que podem piorar ou acabar sendo desencadeante, vou usar essa palavra, de uma cetoacidose. Por exemplo, uma infecção. Quando o paciente, qualquer pessoa, na verdade, seja eu ou você, tem uma infecção, por exemplo, tem um quadro, uma pneumonia, que é uma infecção. O nosso organismo produz glicose, porque o cortisol aumenta, é uma forma que o nosso organismo tem de manter tudo ali em controle. Então, é necessário, numa infecção, liberar mais insulina. O seu corpo, quando você está com pneumonia, libera insulina a mais sem você saber. Eu, quando sou diabética tipo 1, se eu tiver uma infecção, minha glicemia subir, eu também tenho que tomar mais insulina. Agora, se o paciente não mede a glicemia, não é orientado que na infecção a glicemia vai subir mais, que ele precisa usar mais insulina, aí ele não usa insulina. Às vezes o paciente está sem apetite porque está doentinho, a mãe prefere não dar insulina, quando além dela ter que dar a dose habitual, ela tem que dar um pouquinho a mais, porque ela está com infecção. E aí, por isso, ela faz uma deficiência que é relativa, porque ainda tem uma dosinha ali, mas foi uma dose bem menor do que precisaria, e aí, por isso pode acabar entrando com um quadro de cetoacidose. Então, o que garante que a pessoa não vai entrar em cetoacidose é o uso da insulina. E aí, como que eu vou saber qual... Até me perguntaram isso, acho que hoje lá no meu Instagram. Como é que eu vou saber que dose eu posso tomar e que está sendo suficiente para eu não entrar em cetoacidose? É só você medir a glicemia. Porque se a sua glicemia estiver normal com as doses de insulina que você está usando, é porque está sendo suficiente. Se a sua glicemia estiver subindo, é porque você precisa usar mais insulina. Então, o que o paciente com diabetes tipo 1 não pode deixar de fazer é monitorizar a glicemia. Tem que medir a glicemia com frequência, porque se por acaso ele está entrando num quadro de infecção e ainda não percebeu, a glicemia pode mostrar isso para ele. Vai fazer um pico lá de 200 inexplicável, sendo que você não comeu. O que você precisa fazer diante de um pico de glicemia? Usar a insulina conforme a orientação do seu médico. Então, é impossível você entrar em cetoacidose se você percebe que a necessidade de insulina aumentou e você corresponde a isso, entendeu? Então, a infecção sozinha não vai causar cetoacidose. Entendi. Então também assim, então você tem a insulina como a chave, né, para você evitar a cetoacidose, e você tem o monitoramento como, né, como ponto de atenção, né? A partir do monitoramento da glicemia é que você faz as leituras, né, para tudo, né? Não só para cetoacidose, né? Mas acho que tudo gira muito em torno do controle glicêmico, né? Sim, e você aproveitar. Até uma curiosidade, doutora, hoje no seu tratamento, eu sei que esse tratamento é muito individual, mas você hoje como é que você faz o seu controle da glicemia? Você mede muitas vezes por dia, você mede como? Como é que você faz isso? Eu uso o sensor de glicose, o Libre, né? Então eu uso ininterruptamente, desde que ele foi lançado. Eu acho ele uma tecnologia muito boa para me auxiliar no controle glicêmico. E eu faço ponta de dedo conforme a necessidade. Então, uma coisa que é certa é que eu sempre sei quanto está a minha glicemia. Seja porque eu medi no dedo, seja porque eu estou olhando o meu Libre. E depois de um tempo você fica tão acostumado que eu sei, se você me perguntar sem meu Libre, se você perguntar agora quanto está a sua glicemia, eu te digo e sempre vai estar parecido. Por quê? Porque eu tenho uma noção muito boa. Então, eu consigo raciocinar em cima do que eu estou fazendo, o que eu fiz, o que eu comi, da atividade física, se eu tomei as minhas doses direitinho, eu consigo entender mais ou menos como está a minha glicemia. E o dia que eu medir, se eu medir agora e está 300, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Ou minha insulina venceu, ou eu esqueci de tomar insulina, ou eu estou entrando num quadro de infecção. Então, a monitorização eu vou fazendo assim.
Tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, é capciosa, né? Eu queria até dividir com você. A Mara Almeida aqui, ela fala assim, todo diabético tem que fazer low carb? Eu não Tá. sei se é uma pergunta que você costuma responder, né? Ou como é que você faz quando uma pessoa faz esse tipo de pergunta? Como é que você orienta? Você tem algum tipo de orientação específica para isso? Então, a alimentação baixa em carboidrato é uma opção de tratamento para o paciente que tem diabetes tipo 1 e não tem resistência à insulina. Então, não é obrigatório, não é todo paciente que precisa fazer. Mas, se você for bem orientado, você vai perceber que, logicamente, a melhor estratégia para te ajudar a manter bons valores de glicemia, manter estabilidade glicêmica, evitar hipoglicemia, é optar por uma alimentação mais baixa em carboidrato. Não precisa, o paciente pode comer muito carboidrato, mas aí ele vai ter que ser orientado como que ele vai calcular as doses de insulina e o tratamento acaba indo por um caminho um pouquinho diferente. Então, como a low carb não é algo restrito, 130 gramas de carboidrato, dá para comer muito carboidrato se você comer de carboidratos saudáveis. Se você for comer pacote de biscoito, rapidinho você bate isso daí. Mas se você for comer batata, mandioca, banana, você precisa comer 5 bananas para bater isso daí. Então ninguém come isso por dia, né? Então é só a pessoa ter uma noção de que aquele é o alimento que mais vai impactar e dosar na quantidade. Aí pode ser mais restrita, menos restrita, dependendo da opção do paciente, dependendo das necessidades. Às vezes está com muita variação glicêmica, aí a low carb é um dos caminhos. Então depende do É. paciente. Tem a mãe Pâncreas ADM, que atua aqui, ela também está sempre nas nossas lives, né? Ela faz as perguntas assim, gosta de prestigiar, que ela está com a gente há várias semanas, né? E ela pergunta assim, doutora, a low carb em criança afeta o crescimento, impede o crescimento, tem alguma relação? Esse é um mito bem gigante com relação ao low carb também. Não. Por acaso, se uma criança fizesse uma alimentação baixíssima em carboidrato, que não há necessidade, mas caso ela fizesse, se ela receber quantidade adequada de proteína e receber quantidade adequada de caloria, é isso que ela precisa para crescer e se desenvolver. O carboidrato ele não é essencial em nenhuma das suas formas. Tá? Então, o que define que o paciente está bem nutrido é quantidade total de caloria e quantidade de proteína. Tanto é que não existe desnutrição por falta de carboidrato. Existe desnutrição calórica, existe desnutrição proteica, mas não existe desnutrição por carboidrato. Então, se o paciente comer menos do que outras crianças que não têm diabetes e podem comer carboidrato sem se preocupar tanto, de forma alguma isso vai prejudicar o crescimento dela. E o que eu sempre falo para os pacientes que são menores, a gente não restringe carboidrato para uma quantidade pequena. Ele continua comendo fruta, arroz, feijão, batata. A diferença é a quantidade, a porção que a gente vai fazer de cada vez e as escolhas alimentares quando a gente vai escolher um carboidrato. Então, eu não vou fazer uma farinha. Para que eu vou ficar dando pão que tem farinha, que tem baixa densidade nutricional, quando eu posso dar uma fruta, por exemplo? Então, as escolhas alimentares são conscientes e as quantidades também, mas não chega nem perto de zerar, porque, como eu falei, 130 gramas de carboidrato ainda é muito carboidrato. Ela comentou aqui que ela costuma fazer mais nos lanches, né? Talvez essa relação do low carb, né? Nos lanches, que ela falou que ajuda no controle glicêmico, né? Porque as necessidades de insulina para refeições mais baixas em carboidratos são menores, não são ausentes, mas dependendo da quantidade do paciente, da dose, da basal, o paciente consegue fazer um lanchinho bem baixo em carboidrato e não precisar de insulina. Então, isso ajuda, né? Às vezes vai para a escola e aí se mandar um lanche muito rico em carboidrato, a mãe tem que ir na escola e fazer uma dose de insulina quando a criança é muito pequena. Aí a gente vai por esse lado. Vamos de lanchinho low carb, porque aí não precisa. Agora chega no almoço, vai comer um pouquinho de arroz, de feijão, de batata. A questão é saber as quantidades, fazer os cálculos direitinho. Não é difícil fazer low carb, não é uma restrição severa, muito pelo contrário. A Ju Moscoso, ela pergunta aqui, ela falou se você poderia contar um pouquinho de como é que seria uma transição de um paciente que faz dieta tradicional, aí bota entre parênteses aqui, integral, light, diet, por uma low carb, sobre os prováveis efeitos dessa transição. As pessoas têm muito medo. Tá. Se é um paciente que ainda não estudou muito sobre o assunto, tem muita dúvida, o ideal é fazer isso com orientação médica. Porque o que vai acontecer? A gente não vai fazer uma mudança drástica. Mudanças drásticas, em geral, não trazem bons resultados em tudo da vida, né? Vamos fazendo uma transição. E essa transição é como? A primeira
a primeira orientação que eu costumo fazer para o meu paciente é: vamos cortar completamente os industrializados. Porque industrializados é uma forma de ter muito carboidrato sem que você perceba. Esses pacotinhos aí, com açúcar, com farinha, com não sei o que lá, isso aí a gente tira. O que o paciente vai comer? Tudo que for comida de verdade. Então, frutas, tubérculos, arroz, feijão, todas as carnes, as gorduras que são saudáveis, laticínios. Então, tem muito castanha, coisas que têm gordura natural. Então, tem muita opção de alimento que a gente vai fazer, só que vai evitar completamente os industrializados. Isso, por si só, já costuma baixar muito a quantidade de carboidrato. Isso normalmente faz o paciente só porque ele mudou a qualidade da alimentação. E aí, aos poucos, quando a gente vai tentando programar uma quantidade X de carboidrato por refeição, a gente vai precisando fazer ajuste nas doses de insulina. Porque, em geral, as doses de insulina do paciente caem bastante. Então, a minha dose de insulina, quando eu não fazia low carb e iniciei a low carb, ela caiu em 60%. Mas eu uso menos da metade do que eu usava antes da low carb. Então, a mudança é importante. Por isso que é importante fazer a transição aos pouquinhos, para que dê tempo da gente ir baixando as doses de insulina de forma correspondente. Então, é basicamente isso. A gente prioriza alimento de verdade, tira os industrializados, vai reduzindo as doses de insulina de forma correspondente e depois deixa para parar as arestas em relação à quantidade que eu tenho que ter específica em tal refeição ou não. A alimentação muitas vezes pode ficar bem intuitiva. Tem dia que você está com mais fome, está com mais vontade de comer batata. Tem dia que não tá. Não precisa ser uma coisa assim engessada, né? Com certeza. Eu tô dando uma lidinha aqui, cara, chegou tanta pergunta que tá até difícil de selecionar, doutora. Tem uma pessoa que falou aqui, tem uma menina que entrou, a Raquel, aqui, ela até pede pra você falar um pouquinho de glúten, né? Falar um pouquinho de doença autoimune. Não sei se isso tem muita relação com o tema, né? Se isso vai. Foge um pouco. Foge um pouquinho. Raquel, mas eu anotei aqui, eu achei a tua dica muito legal, até para uma live no futuro, né? Acho que você fala muito a glúten, lactose, né? São outros assuntos que a gente também recebe muito lá no site, né? Só que eu tô te falando, lá no site, a gente tem uma equipe de atendimento que orienta muito mais tecnicamente sobre os nossos produtos, né, como usar e tudo, do que necessariamente informações de tratamento, né? Pelo contrário, sempre que chegam essas perguntas, a gente sempre tem o cuidado de falar, cara, vai num nutricionista, vai numa médica, vai num médico, né? Até porque existe a individualidade, né? Teve uma pessoa que perguntou aqui, por exemplo, cara, como é que eu sei se eu tenho resistência à insulina, né? Poxa, entendeu? Como é que a gente pode, então, assim, são perguntas que se a pessoa não vai no médico ter uma orientação, e tem a questão da individualidade, né? A gente teve outra live aqui, que até a própria resistência à insulina é muito individual, né? Tem pessoas que têm resistência maior, outras não, enfim. Então, essas particularidades, né, você vai vendo, né, de acordo com o diagnóstico que vai vindo do tratamento, né? Enfim, tem algumas pessoas entrando aqui, ó, veio uma pergunta aqui, ó, você acha que é necessário fazer um curso de low? Normalmente eu pego receitas com pessoas que já fazem na internet. O que você acha disso, doutora? Olha, eu não entendi bem qual seria o objetivo do curso. Se é para você entender mais sobre low carb em si, isso aí você consegue, através da internet, se orientar muito. Mas eu imagino que, para um paciente que tem diabetes tipo 1, o ideal, e você vai buscar uma estratégia mais baixa em carboidrato, o ideal é que você procure um médico que entenda dessa abordagem. Porque, infelizmente, tem muito médico que ainda não só não entende, como condena low carb para o tratamento do diabetes tipo 1. Então, isso aí tem mudado aos poucos. Eu fico muito feliz com essas mudanças, mas o paciente precisa estar bem orientado, sabe? Eu, como sou médico, eu acho que eu fico com uma noção um pouco errado da situação, porque eu mesma, por já conhecer tudo, eu acabo mexendo no meu tratamento e não dependo do médico, mas o paciente que ainda está iniciando esses passos precisa de uma orientação médica, não necessariamente um curso. O ideal seria encontrar um médico que entenda e que vá acompanhar individualmente o seu paciente, porque o curso é sempre mais geral, né? Sim. Eu peguei aqui uma dúvida muito bacana, né, para ser interessante, da Carla Florence. Ela fala o seguinte, fala um pouco sobre o uso de inibidores de SLGT-2, né, SLGT2, e a cetoacidose euglicêmica. Pronto, isso daí eu falei recentemente sobre isso no meu Instagram. Isso aí é um pouco ainda, é um passo a mais ainda em relação ao quadro de cetoacidose. Essa é basicamente a única situação em que o paciente pode entrar em cetoacidose, mesmo estando com a glicemia controlada, a glicemia normal. Mas isso só acontece quando o paciente usa esse tipo de medicação. Então, não tem como outros pacientes que não usem entrar em cetoacidose. Por quê? Porque esse medicamento, ele faz você perder pela urina a glicose de forma forçada. Então, isso pode normalizar a sua glicemia a ponto de você usar doses muito baixas de insulina. E por isso, você entra em cetoacidose. E aí tem esse detalhe, que a glicose está normal, porque você perdeu a glicose pela urina, usou pouca insulina, e aí você chega num pronto-socorro em cetoacidose e o médico pode ter dificuldade de entender que é uma cetoacidose porque a sua glicemia está normal. Então,
Essa classe de medicações, inibidores da SGLT2, eles são medicamentos usados para diabetes tipo 2, não são medicamentos indicados para diabetes tipo 1. Tem isso explicitamente na bula. Ainda assim, alguns médicos usam em diabéticos tipo 1. Nesses casos, pode que faz algum sentido, é um paciente que tem um quadro de resistência à insulina associado, e aí ele vai ser muito bem orientado que ele não pode baixar as doses de insulina de forma muito brusca e que ele pode ter uma cetoacidose mesmo estando com a glicemia normal. Então, esse assunto é bastante delicado. Os pacientes que têm diabetes tipo 1 e são orientados a usar esse tipo de medicação precisam ser muito bem orientados, porque existe um risco grande de cetoacidose euglicêmica. E aí, quem por acaso não me segue ou me segue, lá no meu Instagram, eu falei sobre isso há algumas semanas. Então, tem um post específico onde eu explico sobre a cetoacidose euglicêmica, que é essa cetoacidose com glicemia normal, e tem um destaque onde eu conto o meu relato pessoal, porque isso aconteceu comigo antes de eu saber que isso era uma possibilidade. Então, é muito perigoso. Legal. Gente, quem não segue, né? Me corrija se eu estiver errado. Arroba Médica Fit Diabética, não é isso? Isso mesmo. Tá. Para quem não segue ainda, gente, vai lá, ela fala muito sobre low carb também, né? Compartilha várias experiências, vai lá que também tem muito conteúdo legal. Eu também cheguei no seu Instagram, né? Acabei chegando a você através de um parceiro nosso aqui, que é o Fred, né? Que falou, pô, cara, eu perguntei, Fred, fala para mim os melhores que entendem do assunto. Ele falou, cara, você tem que chamar a Vanessa, que ela é muito, muito fera. Aí me deu o seu Instagram, eu olhei, pô, o Instagram é muito legal, poxa, muito bacana. E, poxa, você foi super simpática de vir dividir com a gente aqui. A Nath Peters mandou aqui, né? Ela mandou um relato aqui que o filho dela tem 12 anos, né? Que ela descobriu o DM1 há 2 meses, né? Foi como você falou, né? Mais ou menos o período que aparece, né? Uhum. E eles trocaram de médico e focaram na low carb. Então ela relata aqui que ele tá super bem, né? E a basal de regular. Então, assim, ó, tá vendo? Realmente fez sentido aqui, né? A pessoa confirmou aqui que foi muito boa, né, pra filha. E, enfim, apareceu uma segunda vez aqui a pergunta se a low carb afetava o crescimento, né? Como você já respondeu, eu vou falar rapidamente que não, né? De uma forma resumida. Mas, de novo, a live vai ficar salva. A doutora deu uma explicação sobre isso. Quem quiser recuperar também pode falar, né? A Yaline fala aqui, ó, eu também não consegui, Mel, fui aos poucos, comecei 50% e fui aumentando, né? Assim como o café puro, sem açúcar, o ser humano é incrível, ela tá. Você é forte. Acho que elas estavam falando muito aqui sobre a relação do chocolate 70 e tudo, né? Tava fazendo uma troca de informações aqui sobre os alimentos que consumiam. Né? Alguma dica para quem quer comer? Aí tem assim, ó, tem uma pergunta aqui legal também, Larissa, que a Larissa fez, que foi o seguinte: alguma dica para quem quer começar uma low carb do zero? Então, gente, é isso mais ou menos que eu falei. Eu acho que um paciente que nunca fez nada parecido, que está acostumado a comer pão de 3 em 3 horas, enche o prato de arroz, de batata, e não está acostumado a farinha, pizza, essas coisas, o paciente vai inicialmente fazer isso. Quando eu comecei, o que eu fiz? Eu tirei completamente os industrializados, então eu só comia comida de verdade. Tinha um monte de fruta, tinha batata, tinha mandioca, tinha arroz, tinha feijão, mas eu tirei tudo que é industrializado. Tirei tudo que é açúcar, que em geral os diabéticos tipo 1 já tiram, e tirei tudo que é farinha. Então, farinha de trigo saiu da minha alimentação. Só de fazer isso, você não vai passar fome, porque você tem ainda um mundo de alimentos para comer. Eu fico preocupado quando eu falo para o paciente, tira industrializado e farinha. Aí o paciente fala, mas o que eu vou comer? Ou seja, esse paciente ele não tem noção do que é comida, porque industrializado não é comida. E farinha é só uma opção de alimento, né? Farinha de trigo. Então a gente tem um mundo de opção de alimento. Você vai comer todas as carnes, todas as frutas, vai comer arroz, vai comer feijão, vai comer ovos, vai comer queijo, vai comer as castanhas que são saudáveis. Então, tem muita opção de alimentos, você não vai passar fome e você, naturalmente, se você parar para contar, você já tende a entrar numa alimentação que é mais baixa em carboidrato. E aí, depois disso, você pode ir aos poucos reduzindo um pouco mais. Então, em geral, a low carb, ela vai só te incentivando, te ajudando mais, porque a low carb faz a gente controlar de uma forma incrível, principalmente para DM1, o apetite. Então, a gente consegue comer menos e menos vezes ao longo do dia quando a gente faz low carb. Então, naturalmente, eu fui amputando as minhas refeições e hoje em dia eu faço, em média, 2 a 3 refeições por dia. Eu faço jejum intermitente de forma natural, porque tem dia que eu não preciso comer, não estou com fome, e eu vou seguindo o meu apetite, né? Então, a low carb, ela é um mundo de coisas que vão mudar. E aí, o primeiro passo, na minha opinião, é esse. Evitar açúcar, farinha industrializada. Só de tirar isso, você já foi metade do caminho. O resto é requinte, que você pode ou ir no médico, no nutricionista, para ter mais certeza das quantidades ideais para você,
ou ir testando, porque também a alimentação não tem um mapa assim certinho, né? Não é engessado, como eu já falei. É. Tem a CMM Pimenta aqui, ela fez um comentário curioso. Ela fala que a alta perda de cabelo na low é comum. Eu não sei se isso é um mito, isso acontece, você já sabe, você tem algum comentário sobre isso, doutora? Ou isso também não é muito certo? Sim, é outro mito, tá? Porque o que faz o paciente perder cabelo se a origem for por conta da alimentação? Deficiência de micronutrientes, que são as vitaminas, são os minerais. Então, um paciente que faz low carb, só dele tirar farinha, que é com uma densidade nutricional baixíssima e industrializado, e ele vai priorizar o quê? Fruta, vegetal, verdura, tubérculo, proteína, ele vai receber uma quantidade muito maior de micronutrientes do que ele usava antes, né? Então, por isso não vai acontecer. O que pode acontecer? Em geral, quando você tem perda de cabelo hoje, ele está refletindo uma mudança ou alguma alteração, algum estresse que você teve lá atrás. Em geral, os ciclos demoram 3 meses em relação ao cabelo. Então, o que você está vivendo hoje pode ser algo de lá atrás. E, às vezes, tem muito mais relação com uma descompensação glicêmica, com alguma outra coisa, com alguma outra doença, com estresse que seja. Ou, às vezes, a pessoa está perdendo cabelo de uma forma normal e ela não percebia que aquela quantidade está ok, sabe? Enfim, do ponto de vista da low carb, ou ela vai te ajudar ou ela não é a causa. Uhum, entendi. Doutora, lá em cima teve uma pergunta que passou batido, mas eu acho que o período, ela cabe um comentário seu, já que você está mostrando tanto conhecimento, a gente quer aproveitar aqui a tua presença, né? E ele falava sobre a relação do coronavírus com o DM1. Tá. Você poderia falar um pouco da relação, qual é a relação? É grupo de risco, não é? Qual é o problema? Quais são os cuidados? Seria legal você falar um pouquinho disso da gente. Posso comentar, sem problema. O que acontece, gente? O coronavírus, quando se tem o paciente com diabetes como grupo de risco, em geral, eles estão falando do paciente que tem diabetes tipo 2. Qual que é a diferença? O paciente que tem diabetes tipo 1, ele não tem uma doença, se a gente for parar para pensar. Ele tem uma deficiência de um hormônio, que ele não produz insulina. Mas uma vez que você pega a insulina e dê ao paciente, ele já não tem mais nenhuma alteração. E aí, se ele faz isso e mantém a glicemia controlada, ele é uma pessoa como qualquer outra. Então, ele não tem uma doença, não tem nada prejudicando a saúde, a imunidade desse paciente. Agora, se o paciente tem diabetes tipo 1 e mesmo repondo a insulina, ele não está obtendo um bom controle glicêmico, a hiperglicemia de forma persistente, frequente, ela atrapalha a imunidade. Aí, ele pode entrar como grupo de risco. Entendeu? Então, pro paciente com diabetes tipo 1, a gente só vai considerar que ele é grupo de risco se ele tiver com a glicemia muito descontrolada, então uma glicada muito alta, se ele tem complicações já microvasculares, principalmente as complicações renais. Então, aí é um paciente mais propenso a ter complicações com o quadro de infecção como corona. Agora, o paciente que tem diabetes tipo 2, em geral, é um paciente que já tem um prejuízo, porque o diabetes tipo 2 não é uma deficiência, é uma resistência à insulina. O fato dele ter resistência à insulina já significa que ele tem um prejuízo do ponto de vista da saúde. Então, isso torna ele mais suscetível, né? Então, o que eu gosto de orientar nos meus pacientes é isso. Então, por exemplo, eu tenho diabetes tipo 1, mas minha glicemia está super bem controlada, eu não tenho nenhuma complicação, eu sou médica, trabalho em emergência de hospital e eu continuei meu trabalho normalmente, porque eu não sou grupo de risco. Então, o que é grupo de risco é a hiperglicemia persistente, não é o diabetes tipo 1. Então, é essa a confusão que as pessoas fazem. Então, ser diabético tipo 1 pode não ter nada a ver com alteração de imunidade, com nenhuma outra situação. A Mel fez uma pergunta interessante, já que você acabou de falar do conceito da glicada, né? Que a gente não tinha falado disso antes aqui nessa live, né? Aqui nessa live, doutora, deve ter pessoas muito avançadas de conhecimento, algumas pessoas que ainda estão aprendendo, né? Sempre E aí assim, a Mel, e a Mel falou o seguinte: o que é caracterizado glicemia controlada? Acho que é uma boa oportunidade de fazer um paralelo, né, entre glicada e glicemia controlada, né? Tá. A gente usa a glicada como um dos parâmetros para avaliar o controle glicêmico. Ele sozinho não consegue avaliar tudo. Por quê? A glicada é uma média da sua glicemia nos últimos 3 meses. Então, o paciente que tem uma glicemia que fica bem estável, né, variando pouco, ele tem uma média ali de 140, vamos supor, que fica ali só em volta dos 140. Tem um outro paciente que ele tem um monte de hiper, um monte de hipo, e na média ele também está com 140, mas a glicemia dela não está controlada como a do paciente que tem pouca variação glicêmica. Então, o paciente pode ter uma glicada boa, porque na média está bem, mas significa que ele tem muita hipo e muita hiper. Então, não necessariamente uma glicada baixa me garante que o paciente está com bom controle glicêmico.
tá? Uma glicada alta eu tenho certeza que não tá. Agora, se tiver normal a glicada, ainda assim pode ser que não esteja tão bom assim esse controle glicêmico. Por isso que, além da glicada, a gente tem que saber como é que anda o controle glicêmico diário desse paciente. E aí é que a gente usa o conceito de tempo no alvo. Então, o paciente que usa os sensores de glicemia consegue ter noção de quanto por cento do tempo ele permanece dentro do alvo, que, em geral, a gente considera de 70 a 180. Então, se o paciente passar mais de 70% do tempo, de 70 a 180, significa que realmente a glicada dele demonstra uma glicemia mais controlada. Então, são esses dois fatores aí para a gente avaliar. E aí, o paciente que não tem o sensor acaba tendo um leve prejuízo nessa avaliação. Daí, o médico precisa individualmente olhar as glicemias, pedir para medir mais vezes para a gente poder fazer essa avaliação de forma correta. Bacana, bacana. Doutora, a gente está fechando aqui, está entrando nos 5 minutos finais, né? Com essa coisa do isolamento, da quarentena, tem algumas pessoas que perguntaram se você faz consulta, como é que você está, a sua agenda, porque assim, não só você, né? Porque assim, não sei como é que está a tua agenda, mas as pessoas têm procurado profissionais que são específicos, né? Que têm mais diabetes. Hoje, como é que você está trabalhando? Então, eu continuo com o meu trabalho presencial, mas desde que iniciou a quarentena, né, que iniciou a possibilidade de teleatendimento, eu estou fazendo teleconsulta também. Então, estou atendendo por videochamada, as consultas acontecem normalmente. Felizmente, no caso do paciente que tem diabetes tipo 1, o exame físico não é tão essencial. O principal que eu preciso é conversar com o paciente, né? Então, o paciente faz lá suas anotações, seus diários e vem para consulta comigo, e aí a gente faz a consulta normalmente. Então, eu estou atendendo pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Já atendi pessoas até de fora do Brasil. É só me mandar um e-mail. O e-mail é doutora.vanessacorvino@gmail.com. Tem esse e-mail lá no perfil do meu Instagram. E aí eu mando o contrato direitinho e é só marcar. Então, estou atendendo muito paciente nessa modalidade. Está sendo bem, bem positiva essa experiência. Pô, muito legal. Eu até ia falar, né? Se quiser lá no perfil, né? Tem lá tem um link na bio, né? Aí deve ser por lá que agenda com você e tudo mais e tal, né? Mas o que o pessoal quer saber é se ainda tem a agenda para 2020, né? Porque você deu uma aula tão poderosa aqui pra gente que eu fico imaginando que a agenda deve estar cheia, né? Mas enfim. As próximas vagas estão para julho. Não tá tão para julho, né? Então tá bom, gente. Aproveita, corre lá, marca com a doutora, tá? Se consulta. Essa informação é super importante. Antes de vocês pensarem em comprar qualquer coisa para medir glicemia, se vai ser sensor, ponta de dedo, se vai usar insulina, não vai, quanto que vai, tem que ter esse acompanhamento, né, doutora? Iniciar, entender, né, ver o que tem que ser feito. Né? Se não for com a doutora Vanessa, que seja um outro profissional, mas que seja um profissional capacitado, né? Para que aí sim você possa ter um mapa, né, para você seguir. E ter uma vida, é o que você falou, né, doutora? Poxa, eu vi você, outras pessoas com DM1, que você olha, a pessoa tem uma vida sensacional, pratica esporte, faz tudo. Perfeito, não muda nada. Exatamente. Não muda nada. Pelo contrário, só trouxe mais saúde para minha vida. Gente, a gente vai ter que encerrar aqui, a gente está indo para o final mesmo, a gente vai acabar praticamente. Eu queria agradecer em nome de toda a equipe do Super Saudável, tá? Você ter aceitado esse convite. Olha, você está convidada para voltar quando você quiser, tá? Foi super enriquecedor para mim e tenho certeza de que para todo mundo que está aqui, tá? Muito obrigado. Eu vou aproveitar, se você me permitir também, eu vou tirar um print que a gente congela rindo. Você já viu como é que é para fazer capa? É tudo complicado, né? Você fica mexendo, tenta achar o frame certo, né? Eu vou tirar um print, aí você, vai lá, sorri que eu vou sorrir aqui também. Foi. Doutora, eu vou deixar você encerrar, então, se você quiser dar o último recado, fica à vontade, tá? Se você quiser falar com o seu trabalho, dar um recado pro pessoal que tá vendo ainda lá e ficou com a gente até o final. Acho que é só isso mesmo, agradecer também o convite, fico feliz que vocês tenham gostado. Já falei aí do meu teleatendimento. Uma coisa que eu não comentei, eu tenho um aplicativo sobre contagem de carboidrato, de proteína e de gordura. Depois, se vocês quiserem baixar também, tem sido uma ação muito boa, chama Insulin Calculator. Também tem o link lá na minha bio, tá? Então, eu acho que é isso. E qualquer coisa só, eu tô sempre abrindo caixinha lá no meu Instagram, pode mandar suas dúvidas. A gente tá... O Plínio é meu namorado, ele que me ajudou a desenvolver o aplicativo, ele desenvolveu e a ideia foi minha, mas tem sido muito boa essa experiência do aplicativo. Então, quem não conhece... Que legal, legal, bacana, tem que divulgar mesmo, né? Tudo que vier para ajudar, né? Tudo que vier para ajudar no tratamento das pessoas, tem que divulgar mesmo. Galera, vai lá, testa o aplicativo e é isso, doutora. Muito obrigado mais uma vez, tá? Eu vou encerrar aqui a live, vou tentar botar no nosso IGTV. Sim. E, cara, fica com Deus, cara. Deus abençoe muito o seu trabalho, tá? Obrigada, de vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.